Hey, mate, aqui é o Rodolfo e hoje a gente vai trabalhar algo que os alunos normalmente têm um pouquinho de dificuldade, tá? Que é quando que a gente utiliza um advérbio para modificar um adjetivo, tá? Para dar algum tipo de ênfase ou entonação no adjetivo, tá? Para complementar essa frase. Então, é uma dica bem valiosa e eu tenho uma dica surpresa aí no final do vídeo que vai transformar um pouquinho o seu entendimento do inglês nos advérbios, que foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu estava conversando com um nativo. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos, a gente vai pedir para você se inscrever aí, quiser compartilhar com alguém, é bem importante porque tem ajudado muitos mates, muitas pessoas e tem feito a diferença pra gente, ok? Então vamos lá, o advérbio nada mais do que qualifica esse adjetivo, ele modifica um pouquinho esse adjetivo para entonar de uma outra forma a frase. Vou dar um exemplo em português. Inglês é legal, inglês é difícil, inglês é fácil. Se eu utilizar um advérbio para modificar esse adjetivo, eu dou outra entonação ao que eu quero dizer. Por exemplo, inglês é muito fácil, inglês é muito difícil. Então, muda um pouquinho, né? Depende do que eu quero falar. Em inglês é a mesma coisa. Vou utilizar três advérbios aqui. Extremely, very e fairly. Ok? Esses três para a gente entender um pouquinho. Então, olha só. English is very easy. English is very easy. Ou eu posso falar de uma outra forma. English is a very easy language. English is a very easy language. Ou seja, eu estou utilizando de uma outra forma, coloquei até um artigo nessa frase para mudar um pouquinho, mas a intenção é a mesma, beleza? Agora, olha só que interessante. Perdão. Olha só que interessante. English is extremely easy. English is fairly easy. Então, cada uma dá uma intenção um pouquinho diferente. Se eu falar assim, English is very easy, é um pouco diferente de eu falar que English is fairly easy. Então, fairly é um pouquinho menos que very, né? Isso acontece muito em português também, né? Inglês é bem fácil, inglês é muito fácil, ok? E temos um advérbio, essa é a dica de ouro, gente, olha só. Um advérbio chamado to. E a entonação dele, normalmente, vem de uma forma, entre aspas, aí, negativa para a frase. Então, por exemplo, olha só. English is too difficult. English is too hard. Então, eu não posso usar o to para querer expressar algo positivo. Por exemplo, English is too easy. Isso não existe. Não posso falar que é too easy, porque eu estaria dando uma ênfase de muito fácil no sentido negativo. Então, English is too easy for me. Então, inglês é muito fácil para mim. Eu estou dando uma sentença um pouco negativa. Então, é a mesma coisa eu falar São Paulo is a very expensive city. Se eu estiver falando isso, eu estou falando de uma maneira positiva, talvez para alguém. São Paulo is a very expensive city. É uma cidade bem cara, né? De uma forma positiva. Agora, se eu quiser falar isso de uma forma negativa, São Paulo is too expensive. São Paulo is too expensive. Nesse caso, utilizando o to, eu dou uma intenção negativa. Eu utilizo esse advérbio para intensificar de uma forma negativa o adjetivo, ok? Muito interessante. Procurem utilizar de formas diferentes o very e o to, o extremely e o to, o fairly e o to, que eles vão sempre trabalhar qual a intenção da frase que você quer dizer, alright? Thank you. See you guys.